Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quero apresentar a vocês o céu. O que esperar do céu? O que é o reino de Deus? Às vezes, quando pensamos no céu, a primeira impressão que temos é um lugar muito certinho, muito calmo e tranquilo, com anjinhos e nuvens do nosso lado, não é verdade? Só de pensar nele já dá um certo sono, parece que vai ser muito chato, não é? Mas será que essa é a melhor imagem que podemos ter do céu? O que a palavra de Deus realmente nos fala a respeito disso? Eu te convido a, neste momento, pensar comigo como será o céu e tenho certeza que a verdade de Deus sobre tudo aquilo que iremos viver eternamente no reino de Deus será algo que vai te surpreender. Então fique comigo até o final. Para começar, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre o que vai acontecer no momento em que Jesus voltar, pois será neste momento que iremos para o céu. E só de tentar imaginar como será tudo isso da forma que está escrito, já dá para perceber um pouco sobre o que podemos esperar do céu. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos. Jesus começa a explicar tudo o que vai acontecer no mundo, no final de tudo. Não vou me ater a tudo que Jesus diz, porque o propósito hoje é vermos o céu, tá bom? Jesus começa dizendo que devemos ter cuidado para que ninguém nos engane, pois virão muitos falsos profetas, e que se alguém disser que Jesus já veio e que está em algum lugar específico, nós não devemos acreditar, porque a sua vinda não será dessa forma misteriosa. No versículo 27 em diante, ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vejam a descrição que Jesus faz sobre a sua vinda. É algo glorioso. Tudo que Jesus fala é muito grande, como o universo sendo abalado, a glória de Deus sendo manifestada, todos os anjos junto com ele, enfim, o que ele diz é que será algo incomparável. Ele dá o exemplo de que, assim como o relâmpago cruza os céus e nós conseguimos vê-lo indo de um lado para o outro, assim será a volta de Jesus. Todas as pessoas no mundo inteiro vão ver ao mesmo tempo Jesus vindo para nos buscar. O céu será rasgado e a glória de Deus vai encher todo este mundo. Isso é maravilhoso, não é verdade? E é aí que o negócio começa a ficar interessante. Tentar imaginar como tudo isso será possível. Como que no Brasil e no Japão todas as pessoas verão o mesmo acontecimento ao mesmo instante? Como será possível todos verem Jesus ao mesmo tempo? Isso nós só saberemos quando acontecer, mas o que já dá para ver por esse relato é que a grandeza e o poder do nosso Deus, e não termina aí. Ele diz que todas as nações, todas as pessoas se lamentarão ao vê-lo, porque todas as nações irão presenciar Jesus vindo entre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e todos verão isso ao mesmo tempo. Ao som de trombetas, Jesus enviará os seus anjos para juntar todas as pessoas que o receberam em sua vida. Essas pessoas serão arrebatadas para junto dele. Essa palavra arrebatada significa tirado à força, serão arrancados deste mundo e levados até ele. No momento que isso acontecer, o nosso corpo terreno será transformado em corpo celestial.
Receberemos um corpo glorificado, à semelhança do corpo de Cristo. E com este corpo transformado, viveremos para sempre em sua presença. Muito bom isso, não é? Mas a palavra também disse que as nações se lamentarão ao vê-lo. Será um dia de lamento entre as pessoas. Inclusive, todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre esse dia, ela descreve como sendo o terrível dia do Senhor. E isso é porque quando Jesus voltar em toda a sua glória, nós, os salvos, seremos transformados e seremos recebidos por ele. Mas todo aquele que não aceitou em sua vida, todo aquele que rejeitou a palavra da verdade, não poderá suportar a glória de Deus, não conseguirá resistir a tamanho poder e irão perecer por causa disso. Olha que interessante. Todas as vezes que lemos as histórias das pessoas que tiveram um encontro com Jesus já glorificado, como foi o caso de João e Daniel, ambos falam a mesma coisa. Quando o viram, caíram como mortos no chão. Todas as suas forças se foram e nada podiam fazer. Mas o próprio Jesus os tocou e devolveu a força a eles para que conseguissem ficar em pé e relatar tudo aquilo que Jesus queria mostrar. Enfim, o que tudo isso demonstra para nós é que a glória de Deus é maior do que tudo que podemos imaginar hoje. E no céu nós viveremos diante dessa glória e poder o tempo todo. Muitas vezes, quando ouvimos falar que Deus é santo, que nós devemos viver em santidade e tal, às vezes a imagem de santidade ou de um ser santo que passa pela nossa mente é como se fosse uma pureza inocente, alguém bem bonzinho, inocente de tudo, algo sem graça, tudo bem certinho, não é? Mas a realidade é que o ser santo é ser totalmente livre do mal e da consequência do mal. Significa viver uma vida perfeita, perfeita em tudo, perfeita em amor, perfeita em paz e perfeita em alegria. Tudo isso diante da glória e majestade do nosso Deus. E com certeza isso não será algo sem graça. Muito pelo contrário, quando lemos na Bíblia tudo que envolve a volta de Jesus ou ao céu, ao reino de Deus, tudo é muito grandioso, tudo vai além do que podemos imaginar, porque para a gente viver tudo aquilo que Deus preparou para nós, primeiro nós teremos que ser transformados à imagem do nosso Deus celestial. Nessa condição humana, manchada pelo pecado que vivemos hoje, não conseguimos suportar a glória de Deus em sua plenitude ou em sua totalidade. Hoje, o Espírito Santo faz a gente compreender sobre o que é o amor de Deus em um pouco daquilo que iremos viver no céu, mas entender totalmente o que é que nós iremos viver e sentir lá é impossível, porque para isso, primeiro, nós temos que estar preparados, porque a nossa natureza de hoje, marcada pelo pecado, não é capaz de vivenciar ou compreender totalmente o que é a perfeição de Deus. Só saberemos quando tivermos o nosso corpo transformado e o mal não existir mais em nossa vida. E quando tudo isso acontecer, daí sim estaremos preparados para viver a realidade do céu. E vamos ver o que Deus preparou para nós? Nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, o apóstolo João vê a Nova Jerusalém, local da nossa morada eterna. Vamos ver o que ele viu? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas.
Olha que legal! O que acabamos de ver é que tudo será novo, as coisas velhas passaram. Isso é, a realidade deste mundo que vivemos hoje vai passar e tudo será novo, inclusive nós, absolutamente tudo será novo e perfeito. Em nossa nova vida e em tudo aquilo que Deus já preparou para nós, não haverá mais marcas de pecado, não existirá mais o mal. Hoje este mundo ele é todo corrompido pelo mal e no céu não será assim. João vê que Deus preparou uma cidade para nós e que o próprio Deus habitará com a gente. Deus vai morar com a gente no céu. Olha que maravilhoso isso. Jesus está vivo e no céu viverá junto com a gente por toda a eternidade. A palavra também diz que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem dúvidas, nem insegurança, nem medo. Não vai ter mais ansiedade, nem depressão, nem problemas físicos, nem doenças, nem injustiças e qualquer outra coisa ruim que você imaginar aí. Não vai existir mais nada disso. Tudo será novo e perfeito. Pessoal, hoje imaginar essa realidade, uma vida sem nenhum mal, é muito difícil, porque o mal faz parte da nossa vida e está presente em todo mundo. Então hoje não tem como saber exatamente como será uma vida sem a presença deste mal, mas pela fé e pela esperança que temos em Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida e pelas experiências que temos com Ele hoje, onde Ele revela todo o amor que tem por nós, conseguimos ter plena convicção que tudo aquilo que iremos viver será simplesmente extraordinário e que nenhuma palavra humana ou sentimento humano de hoje é capaz de descrever o que será a realidade com Deus. Mas vamos lá. A palavra continua dizendo que o céu é cheio da glória de Deus. João a descreve como uma luz que parece uma pedra preciosa e um cristal resplandecente, e que lá não tem templo, porque Deus estará com a gente. Lá não vai ter o sol e nem a lua, porque seremos iluminados pela própria glória de Deus. Pessoal, vamos tentar imaginar isso. Sobre nós, a luz da glória de Deus, iluminando a nossa existência por toda a eternidade. Moisés teve uma experiência assim, quando ele viu apenas um vestígio da glória de Deus que havia passado por ele. É como se ele tivesse visto apenas um rastro de Deus, e apenas esse rastro o deixou com o rosto brilhando a tal ponto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Tamanho era o brilho e a glória que era refletido do seu rosto. E olha que Moisés viu apenas o rastro de Deus, as costas de Deus. Imagine só que nós receberemos essa luz de forma constante e direta sobre a nossa vida, e muito melhor, em um corpo transformado e preparado para receber toda essa glória. Não a receberemos em uma natureza de pecado, mas sim em um corpo perfeito. Que maravilha, não é? João também diz que toda a cidade é de ouro puro, os muros da cidade parecem pedras preciosas, que a praça é de ouro puro e que do trono de Deus corre um rio puro da água da vida. Vejam que maravilhoso isso. Muitas vezes a gente olha para esse texto e até fala que não precisamos de tanta riqueza, que somos simples, não é? Aprendemos a viver com o que temos e não precisamos disso tudo. Mas o que é legal de pensar é que essa riqueza celestial não é a mesma coisa que vemos aqui. Não é uma riqueza baseada em ganância, vaidade e até injustiça. Lá tudo será puro e sem injustiça ou desigualdade. Deus quer nos mostrar que seremos supridos em absolutamente tudo e viveremos sem falta de nada. Lá não haverá mais noite, porque a luz da glória de Deus iluminará a nossa vida em um estado constante. E é interessante pensar sobre isso. Hoje, os tempos são marcados pela rotação da Terra ao redor do Sol. Então, os dias, meses e anos são contados pela rotação da Terra. Pensar que não existirá mais isso, nem a noite vai existir mais, entraremos em um estado contínuo de tempo,
Tentar imaginar isso, viver meio que uma mesma coisa o tempo todo, pode parecer que a nossa vida será meio chato e monótona, não é verdade? Mas quando entendemos que tudo será novo, estaremos em um lugar perfeito, com todas as condições perfeitas, com o corpo perfeito e estaremos na presença daquele que é perfeito. Para sempre viveremos com aquele que é o autor da vida, o criador de todas as coisas, aquele que é amor e maravilhoso em tudo o que faz. Considerando tudo isso, certamente o que viveremos no céu não será algo tedioso e muito menos chato. Muito pelo contrário, viveremos aquilo que está escrito. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Que possamos desejar viver a eternidade com Deus todos os dias. E o mais importante, para herdar tudo isso, não é por religião ou igreja. Basta apenas a gente se arrepender dos nossos pecados, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e entregar a nossa vida em suas mãos, o colocando como Senhor da nossa vida. E assim receberemos o perdão de todos os nossos pecados, seremos salvos de uma vida de perdição e herdaremos o reino de Deus. Espero que tenham gostado e até uma próxima.